Oi galera do Mecanismos de Evolução, eu sou a Bianca e a minha aula é sobre adaptações, definição e métodos de reconhecimento. Para começar a aula, eu decidi fazer uma breve retomada histórica. A gente sabe que adaptação tem a ver com seleção natural. E a seleção natural começa lá com Charles Darwin, no século XIX. Darwin era inglês e apaixonado por história natural. Ele estudava medicina em Edimburgo, mas acabava ficando nauseado por observar as operações, que naquela época eram feitas sem anestesia. Então, o pai dele o influenciou que ele mudasse de carreira. Então ele foi para a Universidade de Cambridge estudar para fazer parte do clero. Lá na universidade, sua vida mudou em 1831, quando foi chamado para participar da viagem no HMS Beagle. O curso demorou 5 anos e fez esse trajeto que vocês estão vendo na imagem. Um dos principais locais onde Darwin parou para observar a diversidade da vida foi nas Ilhas Galápagos, onde ele viu a diversidade de tentilhões. Os tentilhões, eles eram muito parecidos morfologicamente em relação à estrutura corporal, mas o tamanho do bico e a morfologia do bico, ela mudava os tentilhões de acordo com as ilhas onde eles estavam localizados. E em cada ilha, esses pássaros tinham hábitos alimentares diferentes. E isso despertou curiosidade no Darwin. Quando ele voltou da viagem, um taxonomista famoso na época disse que cada tentilhão era de espécies diferentes. E isso começou a fazer com que Darwin começasse a pensar que será que as espécies se originaram de um ancestral comum? Então, depois que ele voltou para a Inglaterra, ele se ocupou em acumular evidências para suas ideias evolucionistas. E, inclusive, ele foi muito influenciável pelas ideias de Thomas Malthus na época. Em 1858, ele recebeu um manuscrito desse carinha muito simpático chamado Wallace, que tinha concebido a ideia de seleção natural de forma independente do Darwin. O Wallace contribuiu para a teoria evolutiva e, em especial, para estudos das causas da distribuição geográfica. Então, ele foi também muito importante para a biogeografia. Daí, em dia 24 de setembro de 1859, Darwin publicou o livro da Origem das Espécies. Nesse livro, tem uma citação que é muito importante porque foi a primeira vez que o nome seleção natural apareceu. Então eu vou ler a citação do Darwin. Se de fato ocorreram variações úteis a qualquer ser vivo, seguramente os indivíduos dotados delas terão maior probabilidade de ser preservados na luta pela existência. E em virtude do forte princípio de hereditariedade, eles tenderão a produzir descendentes dotados das mesmas características. Foi esse princípio de preservação, que, para ser conciso, deu o nome de seleção natural. Foi a primeira vez, então, que a seleção natural foi conceituada, foi definida. Mas, será que só a seleção natural atua na evolução dos organismos? Na verdade, para responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é a evolução. E a evolução é a variação das frequências gênicas ao longo das gerações. Será que só a seleção natural é capaz de fazer com que as frequências se alterem? Na verdade, não, e a gente já sabe isso. A mutação, o fluxo gênico, a deriva genética e a seleção natural juntos atuam mudando as frequências. Então, a mutação ela atua aumentando a variabilidade das populações. Só que a mutação ela é uma força que é considerada fraca.
Porque uma mutação pode ser perdida muito fácil, né, ao longo das gerações. Já o fluxo gênico, ou migrações, eles também é uma força que aumenta também a variabilidade, assim como a mutação. Mas, diferente da mutação, a migração é uma força poderosa. Já a deriva genética é definida como flutuações randômicas das frequências gênicas da população, porque a população é finita. E isso acontece porque existem erros de amostragem. Então, só para lembrar que uma característica, não é porque ela está presente no organismo que essa característica necessariamente é uma adaptação. Essa característica pode ter sido fixada nessa população por deriva, de uma forma aleatória. Então a gente tem que tirar essa ideia da cabeça de que qualquer característica é uma adaptação, porque não necessariamente. Então agora vamos ver um pouco melhor sobre seleção natural. Seleção natural, então, é a consequência inevitável de 3 condições. Primeiro, variação deve existir nas populações. E a fonte de toda a variabilidade que existe na natureza, em última análise, é a mutação. Embora a migração, recombinação e encontro de gametas nos cruzamentos possam reorganizar a variabilidade que já existe. Outra coisa fundamental é que a variação ela deve ser herdável. Darwin sabia que as variações eram herdáveis, mas ele não sabia como essa variação passava de uma geração para outra. E com a redescoberta das leis de Mendel em 1900, foi possível entender que essa variação é herdável através dos genes. Terceiro ponto é que deve haver sucesso reprodutivo diferencial. Ou seja, alguns sobrevivem e se reproduzem de forma mais eficiente que outros desse ambiente. Beleza. Dito isso, a gente tem que saber que a seleção ela não classifica os genótipos, mas na verdade os fenótipos. Assim, para a gente entender a seleção, a gente tem que entender como que a interação entre o genótipo e o meio determina o fenótipo. A chave é entender que um gene, por si só, não codifica uma característica, mas na verdade o gene codifica uma ou mais características no contexto de um determinado conjunto de condições ambientais. Mas, afinal, o que é seleção natural? Bom, seleção natural pode ser definida de várias maneiras, mas a gente pode começar falando que ela é qualquer diferença significativa no valor adaptativo, que é a sobrevivência e reprodução, entre entidades biológicas fenotipicamente diferentes. Ou a gente pode definir também como a sobrevivência ou reprodução diferencial e não randômica, ou seja, diferente da deriva, de um tipo genético na população em relação aos demais tipos. E a consequência direta da seleção é a adaptação. E aí a gente vai ver o que é adaptação mais pra frente. Para exemplificar o que eu falei, tem um vídeo do Cosmos, muito legal, que vocês vão entender por que eu coloquei o urso polar no fundo da minha apresentação. Great bears roam frozen wastes. Is accurately copied, but nobody's perfect. Então é o seguinte, ele tá falando que o DNA ele pode ser mutado. Porque, por exemplo, a DNA polimerase ela comete um erro e adiciona uma base errada, por exemplo, no gene que vai sintetizar a melanina do pelo do urso. Então, essa mutação vai afetar a produção de pigmentos do pelo. Então, a fêmea que sofreu a mutação lá nos gametas dela, ela teve filhinhos e um filhinho nasceu branco. The brown bear can be seen
lean against the snow a mile away. E por que isso é legal e importante? Olha, porque o urso branco, ele consegue capturar as presas muito mais fácil porque ele passa despercebido, enquanto que o urso marrom, ele não vai passar despercebido. E aí você tem um sucesso reprodutivo diferencial, que era aquele terceiro ponto que a gente tinha visto. Então, o urso branco, ele vai se reproduzir muito mais e vai deixar mais descendentes, e essa característica vai prevalecer ao longo das gerações. Beleza. Agora, como que a gente faz para medir a intensidade da seleção natural? Para medir a intensidade, a gente usa duas medidas. O valor adaptativo, representado pelo W, e o coeficiente de seleção, representado pelo S. Essas duas medidas estão relacionadas a partir dessa equaçãozinha aqui. W é igual a 1 menos S. Mas o que é o valor adaptativo? A gente pode definir o valor adaptativo como sucesso reprodutivo esperado de um indivíduo que tenha uma determinada característica em relação aos outros membros da população. Mais facilmente, a gente pode definir como capacidade dos indivíduos de sobreviver ou se reproduzir simplesmente. E o coeficiente de seleção é o oposto. É a redução proporcional da contribuição de determinado genótipo às gerações futuras. Legal. Dito isso, a gente precisa entender qual é a diferença entre dois conceitos. Conceito de seleção de e seleção para. O filósofo da ciência chamado Elliot Sober, em 1984, ele usa um brinquedo de seleção infantil para introduzir esses dois conceitos. Bolas de vários tamanhos são colocadas no compartimento superior e caem através de buracos nas repartições. E esse brinquedo, ele é como se fosse, ele está representando a seleção natural, porque a seleção natural é uma peneira que seleciona características, certo? Então a gente tem, usando esse brinquedo, a gente consegue distinguir a seleção de, que seria a seleção de objetos, e a seleção para propriedades. Então os objetos selecionados são as bolas vermelhas. Mas eles são selecionados para uma propriedade específica, que é a propriedade do tamanho pequeno. E elas são selecionadas por causa do tamanho pequeno. Eles não são selecionados por causa da cor, certo? Embora, apesar de não serem selecionados por causa da cor, eles foram. Então, é muito simples essa diferença. A seleção D, ela seleciona por causa da cor. Certo? Ela seleciona, é uma coisa que acontece simplesmente. Agora a seleção para, ela realmente ela acontece por causa daquela propriedade que seria o tamanho pequeno da bolinha. Agora a seleção ela pode atuar em vários níveis diferentes. A seleção seleção natural, conceituada por Darwin, que a gente viu um pouco antes, ela é a seleção em nível do indivíduo. Porém, o pesquisador chamado Wayne Edwards, ele faz uma interpretação diferente que alguns comportamentos sociais em animais, como o comportamento de congregação de estorninhos e os cores de rãs masculinas, eles evoluíram como um mecanismo de controle populacional, para prevenir que o alimento dessas populações se esgotem ou outros recursos se esgotem. Então ele falava que esses indivíduos se agregavam daquela forma para estimular a densidade populacional, estimar a densidade populacional e reduzir a taxa reprodutiva de acordo com o tamanho da população. Então as populações elas se autorregulariam como consequência de que estaria havendo a restrição reprodutiva. Só que, se a gente for pensar pelo lado do Darwin, a seleção de organismo, o genótipo que exerce restrição reprodutiva iria diminuir em frequência, porque ele ia deixar menos prole, certo?
Mas o Edwards diz que o caráter altruísta, que é esse caráter de diminuir a taxa reprodutiva, aumenta a característica de reduzir a fertilidade ou aumentar a probabilidade de mortalidade não pode evoluir por seleção individual. Então, ele diz, provavelmente essa característica evoluiu por seleção de grupo, que é o que a gente vê na imagem. O comportamento altruísta vai evoluir por seleção de grupo, mas populações egoístas serão extintas. Então aqui eu tenho as amarelinhas, que são as populações egoístas, e as azulinhas, as populações altruístas. Então as populações egoístas, que é aquelas que vão crescer sem parar, porque não tem restrição reprodutiva, elas vão comer tudo o que tem naquele local e aí vai acabar a comida e elas vão se extinguir. Essa é a ideia. E as populações altruístas, elas vão ter a taxa reprodutiva diminuída e elas não vão se alimentar de todos os recursos que tem lá e elas vão passar esse genótipo para frente até que em alguma geração a gente só vai ter grupos com o fenótipo altruísta, genótipo altruísta. Agora, essas ideias provocaram muitas críticas de vários autores. Um desses autores é o Williams. O Williams veio com um contra-argumento. Então, por exemplo, as fêmeas de muitas espécies realmente botam menos ovos quando a densidade populacional é grande, mas isso não representaria uma restrição para o bem do grupo. Em altas densidades, quando o alimento é escasso, a fêmea simplesmente pode não formar tantos ovos, porque isso para ela formar mais ovos, ela precisaria de mais alimento. Então, isso resulta simplesmente de uma necessidade fisiológica, não de uma adaptação. Williams se baseou a sua oposição à seleção de grupo, que dizia o Edwards, em um argumento simples. Os organismos individuais são muito mais numerosos do que as populações nas quais eles estão agregados e se renovam muito mais rapidamente do que populações são formadas e se extinguem a taxas relativamente baixas. Certo? Então, grupos se extinguem muito menos do que os indivíduos por si só. A taxa de reposição de indivíduos menos aptos para os indivíduos mais aptos é potencialmente muito maior do que a taxa de reposição de populações menos aptas por populações mais aptas. Portanto, a seleção individual é oposta à seleção de grupo. E a seleção individual irá prevalecer, que é o que a gente vê na outra imagem. Então aqui, quem prevalece são os grupos com os alelos egoístas. Porque a seleção individual está atuando de forma mais forte do que a seleção de grupo. Agora, a seleção pode atuar no nível de espécie também. E seleção de espécie foi definida como a seleção é um tipo de seleção de grupo, na qual cada grupo é uma espécie, certo? Então, para entender isso, a gente pega dois grupos de espécies que estão relacionados, só que eles diferem em vários caracteres. Por exemplo, as orquídeas geralmente têm caracteres florais que promovem polinização por insetos especializados, os quais diferem entre as espécies de orquídea. Então, tipo, espécies diferentes de orquídeas têm polinizadores diferentes e muito especializados naquele tipo de flor, daquela espécie, certo? E suas parentes, os lírios da família Liliaceae, têm pecíolos retos e são em geral polinizados por insetos menos especializados. Então, suponha que mudanças evolutivas nas formas das flores que induzem a polinização por espécies diferentes de inseto são mais prováveis de acontecer, com certeza, nas orquídeas do que nos lírios, fazendo com que tipos antigos e novos de flores provavelmente sejam mais isolados
em termos reprodutivos. A taxa de especiação pode, portanto, ser mais alta nas orquídeas do que nos lírios. E o número de espécies de orquídeas pode aumentar rapidamente. Beleza? Agora, olhando para a imagem da esquerda, a gente pode ver como que a quantidade de espécies pode aumentar mais, que é o que a gente acabou de falar sobre as orquídeas. Ela pode aumentar de duas formas. Então, o estado médio da espécie no clado como um todo mudaria devido a essa diferença na taxa de especiação, ou a taxa de natalidade, de uma nova espécie com uma outra característica. Mas, que é o que está acontecendo aqui no gráfico da esquerda, que as linhagens da direita da filogenia têm taxas de especiação mais altas do que as linhagens da esquerda. Agora, também pode estar acontecendo diferenças nas taxas de extinção entre os conjuntos de espécies, com características diferentes que poderiam mudar fenótipos médios, como fazer seleção baseada na mortalidade dentro da espécie. Então aqui está acontecendo que as linhagens da direita têm períodos de sobrevivência mais longos do que as da esquerda, certo? Agora, existe um problema. Será que a seleção ela ocorre em nível individual ou em nível de grupo? Né? É complicado de você conseguir diferenciar em qual nível a seleção está atuando. Então, por exemplo, suponha uma espécie de veado que seja dividida em rebanhos ou grupos. Alguns grupos são compostos por indivíduos rápidos e outros grupos são compostos por indivíduos lentos, que eu representei pela mãozinha para baixo, os indivíduos lentos, e a mãozinha para cima, os indivíduos rápidos. Os predadores, que são os lobos, eles vão extinguir grupos de veados lentos numa taxa mais alta, certo? E aí, a velocidade média da espécie de veados como um todo aumenta. Mas será que isso é uma seleção grupal, porque os rebanhos lentos sofrem uma taxa de extinção maior? Ou será que é seleção individual? Ou será que isso é uma seleção individual? Porque o rebanho lento é simplesmente um rebanho, é um conjunto de indivíduos de veados lentos. Williams, que é aquele pesquisador que eu falei que defendia a seleção individual, optou por chamar isso de seleção individual mesmo, porque o destino do rebanho apareceu pela soma dos efeitos da características do indivíduo, certo? Então, o grupo ele foi extinto porque esse grupo era um conjunto de indivíduos lentos. Então, isso é uma seleção individual. Agora, eventos em níveis mais altos, então, por exemplo, níveis de grupo ou espécie, podem ser reduzidos para características em um nível mais baixo, como organismos individuais, que é o que a gente estava falando lá dos veados, certo? E aí uma volumosa literatura emergiu sobre a questão de como eu identifico em qual nível a seleção está agindo. Alguns autores, Williams, por exemplo, dizem que a seleção opera em um dado nível se as entidades forem classificadas nesse nível pelas diferenças na taxa de aumento de entidade nesse nível. Meio complicadinho, mas é isso aí. Agora, outros autores dizem que a seleção opera em um dado nível se as diferenças da taxa de proliferação forem causadas por características específicas para esse nível. Por exemplo, então a questão do veado, realmente, você pode reduzir o nível da seleção porque o grupo lento é simplesmente um conjunto de veados lentos. Mas se essa característica for específica para o nível de grupo, então é uma seleção de grupo.
continuando. Se as propriedades de entidade de nível mais alto podem ser reduzidas ao nível inferior, então a seleção atua em nível inferior, que é o que eu acabei de falar. Aí a Elizabeth Virba, em 1980, propôs que espécies ecologicamente especializadas podem sim especiar e assim crescer em número mais rapidamente que espécies generalizadas. Ela argumentou que isso não constitui seleção de espécies para hábitos especializados, mas, ao invés disso, uma seleção para um coproduto, um efeito dos hábitos do organismo individual. Ela propôs a hipótese do efeito como nome para esse conceito de diferenças não aleatórias na diversificação das espécies causadas por características de organismos individuais. Mas, sendo ainda mais reducionistas, a gente pode falar que a seleção atua no nível de gene, que é a seleção gênica. E o que é seleção gênica? É a seleção de um alelo devido a sua capacidade de distorcer a segregação independente de seu efeito sobre o organismo que o carrega. Então, todos os genes seriam egoístas, manipulando seus portadores de maneira a intensificar a sobrevivência deles próprios. E, na verdade, os genes não seriam egoístas, mas, na verdade, eles seriam imortais. Não o gene molécula em si, mas o gene ele pode se duplicar. E ele usa os organismos como seus portadores. Então, ele manipula os portadores são os organismos, de maneira a intensificar a sobrevivência deles próprios, de forma que eles sejam imortais. Então, o melhor termo seria genes imortais do que egoístas. Esse conceito a gente pode pegar no livro do Dawkins, que é o livro que chama O Gene Egoísta. Mas continuando, para exemplificar seleção gênica, vamos considerar uma situação onde há a vantagem do heterozigoto. Por exemplo, a relação que existe entre a malária e a anemia falciforme. Então, só explicando, mas eu acho que a maioria dos alunos sabe que a anemia falciforme ela é causada por esse alelo S. Esse alelo S faz com que a hemoglobina ela seja formada de um jeito errado, e o fato da hemoglobina ser defeituosa faz com que a hemácia tenha um formato diferente de uma hemácia normal, que é essa daqui. Então o alelo S ele pode estar em homozigose, e quando ele está em homozigose, normalmente os indivíduos morrem porque eles têm anemia falciforme major. Quando o indivíduo não tem o alelo S, tem o alelo normal, o indivíduo, na África no caso, ele vai ter hemácias normais, porém vai morrer de malária. E o indivíduo que é heterozigoto e tem os alelos S e o alelo normal, vive porque ele não é tão afetado pela anemia falciforme, e ele é resistente à malária, então eu tenho maior quantidade de indivíduos heterozigotos. Assim, o valor adaptativo dos genótipos do AS é maior que o valor adaptativo do AA, porque em regiões onde não tem malária ele vai sobreviver, e que é maior que o valor adaptativo do homozigoto SS, que vai ter a anemia falciforme, certo? Esses valores adaptativos resultam dos efeitos fisiológicos dessas combinações que é o que eu expliquei, certo? O gene é a unidade, então aqui o gene é a unidade de seleção, é o que Dawkins fala. Mas outros autores sustentam que em casos como essas das hemoglobinas, a evolução é mais facilmente compreendida e prevista como uma consequência do valor adaptativo dos indivíduos dos organismos individuais, ou mais precisamente dos genótipos. Beleza. Caso ainda não esteja muito claro, Dawkins usa uma analogia, a analogia dos remadores. Então, um treinador que seleciona um time
para uma competição de remo, trocando repetidas vezes remadores entre vários barcos, após várias tentativas, o barco vencedor tenderá a ter os mesmos remadores. O membro do time finalmente escolhido terá estado na companhia de bons remadores durante algumas vezes e de remadores inferiores em outras, mas na média a sua performance terá contribuído mais para vencer nas tentativas que o indivíduo não foi escolhido. Nessa visão, tal como a gente diz, mas quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É uma tentativa, o Dawkins tenta explicar, tal como a gente fala, a galinha é a maneira de um ovo produzir mais ovos. Então, da mesma forma, o indivíduo é a maneira do gene produzir mais genes. Então ele chama os organismos de mecanismos de sobrevivência dos genes, dentro dos quais os genes multiplicam-se em enormes colônias em segurança no interior dos gigantescos robôs trabalhadores que são os indivíduos. Então, é o que a gente conclui. Todos os genes são egoístas e manipulam seus portadores de maneira a intensificar a sobrevivência deles próprios. E agora, vou passar um vídeo do Dawkins. Então eu vou parar o vídeo aqui, para não esquecer de editar essa parte. E a gente vai para falar sobre adaptações especificamente. Então, o que é uma adaptação? A gente pode definir isso de muitas formas, mas o biologia evolutiva, a definição final que ele nos traz é que a adaptação é uma característica para uma função. Uma característica é uma adaptação para alguma função se ela estiver se tornando predominante ou for mantida em uma população ou espécie devido à seleção natural. Ou seja, a adaptação é simplesmente uma característica que existe por causa da seleção natural. Ponto. Só que as características que se mantiveram por causa da seleção natural não necessariamente são adaptações. Então, existem outros conceitos que a gente precisa entender além de adaptação. Um deles é a pré-adaptação. O que é uma pré-adaptação? É uma característica que eventualmente pode servir a outra função, certo? Então, por exemplo, existe esse passarinho, essa ave, né? Passarinho não, essa ave chamada Kea, cuja espécie é Nestor notabilis, que não está em itálico, mas deveria. Eles possuem bicos muito duros e eles usam esses bicos para se alimentar de frutos e sementes. Eles vivem na região da Nova Zelândia e quando os carneiros foram introduzidos na Nova Zelândia, o Kea começou a usar o bico para se alimentar da gordura do carneiro. Então, a característica do bico duro, ela servia para uma função de se alimentar de sementes. Mas, por causa da mudança do ambiente, né, da introdução dos carneiros, essa característica, eventualmente, foi sem querer, serviu para outra função, para se alimentar da gordura. Outro conceito que a gente precisa entender é o conceito de exaptação. Então, exaptação é uma adaptação associada a uma função atual específica, mas que foi fixada inicialmente por seleção natural com uma outra função, diferente da que atualmente executa. Parece confuso, mas é bem simples de entender. Então, lá no livro A Origem das Espécies, Darwin descreveu que as suturas nos crânios de jovens mamíferos já foram
são uma adaptação para facilitar o parto. E sem dúvida, eles facilitam ou podem ser indispensáveis para esse ato, certo? Então, as suturas aqui do crânio dos mamíferos, eles são muito importantes para facilitar a saída do bebê durante o parto, no canal do parto. Porém, olha que interessante, se a gente olhar para o crânio de répteis e aves, eles também possuem suturas. Só que essas suturas não tem nada a ver com auxiliar a saída do recém-nascido na hora do parto, porque répteis e aves se reproduzem não por... O bebê não fica dentro da barriga, né, mas por ovos. Então, as suturas, a função original das suturas em mamíferos não era facilitar a saída durante o parto, certo? Mas na verdade, provavelmente eles tinham a função de permitir que o cérebro expandisse durante o desenvolvimento desses animais depois do nascimento. Então, Darwin escreveu: suturas ocorrem nos crânios de pássaros e répteis jovens, que só têm que escapar de um ovo quebrado. Então, Darwin já sabia que aquela característica não estava lá, não foi selecionada para facilitar a saída do parto, a saída do recém-nascido do parto. Mas na verdade estava relacionado com uma outra função. Então isso é que a gente considera uma exaptação. Outra característica que a gente pode falar que é uma exaptação são as penas. Então as penas, elas desempenham um papel proeminente no voo dos pássaros. E elas parecem perfeitamente adaptadas com essa função, certo? Porém, a gente pode olhar através de relações filogenéticas que as penas surgiram antes do voo, como a gente pode ver aqui. Então aqui no pontinho vermelho é a origem das penas e aqui é a origem do voo. As penas surgiram antes do voo. Não tem como as penas terem sido selecionadas para voar. Não foi essa a função original das penas. Então qual poderia ter sido a função original das penas? Bom, os pesquisadores têm uma série de possibilidades. Por exemplo, retenção de calor, proteção contra a luz solar, sinalização e outros. Mas o que a gente pode dizer é que a estrutura básica das penas é uma exaptação em relação ao voo do pássaro. Isso não significa que as penas, uma vez selecionadas para a sua função inicial, não foram moldadas posteriormente pela seleção natural devido aos efeitos de valor adaptativo associados ao voo em aves. Bem legal, né? Agora, os caracteres que podem parecer adaptativos, mas não necessariamente, certo? Então, um caráter pode ser uma consequência necessária físico-química. Por exemplo, o sangue é vermelho. Mas isso é uma consequência química da estrutura da hemoglobina, que tem um ferro ali no meio que deixa o sangue vermelho. O fato de o sangue ser vermelho não é uma adaptação. Não tem função. Outro exemplo é o exemplo do peixe voador da família Exocoetidae. Por quê? O peixe voador não poderia viver indefinidamente no mar. Mas o seu retorno à água não é uma adaptação para respiração, ele é simplesmente o efeito da gravidade. É muito simples. Outra coisa, o caráter pode ter evoluído por deriva genética. Lembra que eu falei no começo? Ao invés de seleção natural. Por exemplo, os insetos não alados. A ausência de asas em pulgas e outros insetos, por exemplo, gafanhoto, eles evoluíram de ancestrais alados.
certo? E isso pode, não necessariamente, isso pode ter acontecido por seleção natural, visando recolocar a energia de asas para, por exemplo, a produção de ovos, ou pode não ser uma adaptação se as variantes aladas e não aladas nos ancestrais não diferiram no valor adaptativo. Então, se os ancestrais que eram alados e não alados tinham o mesmo valor adaptativo, então a seleção natural não vai atuar. E os alelos, eles podem ter sido fixados de forma aleatória por deriva. Outro ponto é que o caráter pode ter evoluído não porque conferiu uma vantagem, mas porque estava correlacionado com outro caráter que conferia vantagem. Então, por exemplo, bactérias. No caso, E. coli. Foi feito um experimento que a bactéria tinha um alelo que ela produzia histidina, que é um aminoácido essencial, e outras bactérias mutadas. Então essa daqui, na verdade, é a selvagem, e bactérias mutadas que não produziam histidina. Ambas as bactérias, tanto a selvagem quanto a mutada, elas foram cultivadas em placas de Petri que tinham histidina. Então, tanto faz se ela era positiva, se era mais, histidina mais ou histidina menos, porque o fator seletivo não estava presente, certo? Porém, eles viram que a frequência desses alelos, são considerados neutros, porque foram colocados para crescer em histidina, aumentavam de frequência. Então, provavelmente, o que está acontecendo é um efeito de carona genética. Então, tem alguma outra característica que está sendo selecionada e que, por causa dessa característica que está sendo selecionada positivamente, esses alelos estão aumentando em frequência. Por último, a condição de um caráter em uma espécie pode ser uma consequência de sua história filogenética. Então, por exemplo, traças saltadoras. Os insetos ancestrais não eram alados, então elas não têm asas por causa disso. Não significa que elas perderam a asa. Então a gente precisa sempre ter uma noção da história filogenética dos animais antes de afirmar se uma característica ou não é uma adaptação. Tá bom. Então agora vamos para os exemplos. Muitos exemplos. Primeiro exemplo. Esse cacto de saguaro. Muito bonitinho. Esse cacto ele é encontrado no deserto de Sonora. Esse deserto ele está localizado no sudoeste dos Estados Unidos, no Arizona, na Califórnia e no noroeste do México. E é o deserto mais quente que tem no México. Então, para sobreviver nessas condições tão quentes, o cacto precisa ter algumas características que favoreçam ele viver nesse local, certo? Então ele tem, sim, adaptações ao ambiente, tanto abiótico, que em relação à temperatura, quanto biótico em relação a, por exemplo, herbívoros, certo? Então, quais são essas adaptações? Então, o cacto tem um revestimento ceroso na sua superfície, seu sistema radicular é superficial e a relação superfície-volume é baixa. Isso é uma adaptação ao ambiente abiótico, que ajuda a reunir e reter água e sobreviver às altas temperaturas. Agora, os espinhos na superfície são uma adaptação ao ambiente biótico, porque servem para proteger essa água que está armazenada dentro da planta de herbívoros, que poderiam abrir e consumir a água dentro da planta. Outro exemplo que a gente pode falar é dos guias de néctar. Então tem essas florezinhas fofas, roxinhas, chamadas Lapeirosia
oreogena, que elas têm essa característica aqui, morfológica, nas pétalas, branquinha, que são chamadas de guias de néctar. Esses guias de néctar, teoricamente, serviriam para atração de polinizadores. Então formulou-se uma hipótese. Se os polinizadores acharem flores marcadas, ou seja, flores com os guiazinhos mais atraentes, as plantas que as exibem devem ter maior sucesso produtivo. Para testar essa hipótese, foi feita um experimento. Então, os pesquisadores usaram tinta preta para preencher as pontas das flechas dos guias de néctar branquinhos, mas deixavam algumas pontas sozinhas. Os pesquisadores viram que quanto maior era a quantidade de guias de néctar, maior era a polinização. Então, dá para ver claramente que os polinizadores evitavam flores que não tinham as estruturas brancas e preferiam polinizar as estruturas com guia de néctar. Então, a gente consegue confirmar que a hipótese estava certa. Realmente, a preferência aumentou a diferença entre o controle e entre a flor experimental. Então, realmente, guias de néctar podem ser ditos como uma adaptação. Por quê? Porque quando eles estão presentes, vem mais polinizadores, mais reprodução, maior sucesso reprodutivo, maior valor adaptativo, portanto. Outro exemplo são as orquídeas. E esse exemplo é muito fofo. Por quê? Tem essa espécie, na verdade são várias espécies. Esse é um exemplo, a Orphyris speculum é um exemplo de um fenômeno que ocorre que chama pseudocopulação. Dá pra ver, então, que o labelo dessas orquídeas são extremamente modificadas. Então, modificadas de tal forma que elas parecem vespas fêmeas. Além disso, além de parecerem vespas, a orquídea ela secreta um feromônio que é a mesma substância que a fêmea da vespa secreta. Então os machos eles ficam super atraídos por essas flores. Uma vez que o macho pousa no labelo, as políneas, que são as estruturas onde ficam os grãos de pólen das orquídeas, grudam na cabeça do macho. E aí o macho vai para uma outra flor e faz a polinização. Então a gente consegue ver bem esse fênomeno no videozinho. Some plants, however, do not give their pollinators any reward of any kind. Que é muito fofo. In the warmer parts of Europe, lives a whole is fringed with what looks like fur. A wasp's wings, in the right light, do flash iridescent blue, and its abdomen is covered with thick brown fur. A female wasp also pumps out an identifying perfume, but the orchid does the same, and the result is irresistible. As the male wasp nuzzles forward in his attempts to mate, he butts the pollinia which stick to him like yellow horns. E aí, olha que bonitinho, as políneas grudaram na cabeça do macho. E agora ele vai fazer a polinização da outra orquídea. He seems to be well aware that something has happened to him, but there's nothing he can do about it, and he flies off to try his luck elsewhere. Which of course is what the orchid requires, because this time he deposits the pollen on another bogus female. E aí ele deposita os grãos de pólen na antera de uma flor, de outra orquídea. The hair É muito fofo. as on
Outro caso que a gente pode falar de orquídea, outro exemplo, é da a espécie errada. Calma que foi 50 minutos. Eu tô lá. Vou pausar. Pausar aqui.